Jesus disse: Ide e faça discípulos. E se ide parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas, como Ele fez, e como Ele fez, e eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja. Graça e paz, povo de Deus, bom dia, amados. Eu quero nessa manhã de domingo, trazer mais um estudo, nossa quarta lição do discipulado. E eu quero hoje já iniciar o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20, porque o nosso discipulado é bem rapidinho, ele é direcional, então a gente não enrola muito não, tá? Já para você não ficar enfadado com muito tempo, mas que essas instruções sejam a chave daquilo que você tem pedido para Deus. Que esse discipulado seja um despertar no teu coração, você que está me assistindo. Olha o que diz, versão NVT. Essa versão NVT é uma versão com muito mais clareza de entendimento. Então, pega o teu smartphone aí, coloca NVT, N de navio, V de Veneza, T de tatu. E pesquisa aí, nova versão transformadora. Vai ser bênção de Deus para a tua vida. Vamos lá. Ensine, versículo 20 de Mateus 28. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso, eu estou com vocês até o fim dos séculos. Entenda uma coisa, amados. Eis que estou convosco, em outras traduções, por exemplo, na NVI, eis que estou convosco até a consumação dos séculos, todos os dias. Entenda algo. Amados, nós estamos começando a viver uma geração que gera discípulos, só que em pleno século XXI. Nós estamos voltando, presta atenção, à prática da igreja primitiva, ou seja, a igreja está voltando para dentro de casa, de onde ela nunca deveria ter saído. A igreja em célula, a igreja em grupo familiar. Mas aí eu pergunto para você, como é que a gente vai formar discípulo num tempo tão individualista, cheio de compromisso, que ocupa todo o tempo de todo mundo? Onde nós vamos arrumar discípulos com tempo para serem discipulados e transformados em líderes? Porque nas suas próprias agendas está todo mundo sem tempo. Entenda uma coisa, a igreja do Senhor, ela precisa ser urgentemente desmamada. Sabia disso? Lá em Hebreus capítulo 5, versículo 13, o Senhor está dizendo, porque qualquer um que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque ainda é menino. Entenda uma coisa, não tem como a gente jogar algo mais profundo para a igreja, porque a igreja ainda está engatinhando, ela ainda está vivendo o leitinho, ela ainda está procurando coisas que o Senhor já deu. Entenda isso. Eu não tenho como dar um churrasco, uma carne assada, para um bebê que ainda está tomando leite.
ele vai se engasgar, aquilo vai ser morte para ele. E também, a gente não pode caminhar como se a gente estivesse mamando o tempo todo. Nós somos adultos, nós temos a personalidade da visão e nós vamos caminhar nela. E esse discipulado, essa visão que eu estou trazendo para você, ele tem como alvo, né, no seu conteúdo, fortalecer o caráter, desmamar para uma multiplicação extraordinária. E você que está me assistindo nessa manhã de domingo, você foi escolhido para ser um líder. E você deveria glorificar Deus por isso. Quando nós estamos no discipulado, significa que a gente está sendo desmamado. Porque é necessário entender que o discipulado ele faz muitas exigências. Nós estamos deixando de ser membro da igreja para nos tornarmos discípulos, líderes, cheios de autoridade. Carneiro e ovelha adulta não mamam mais, amados. Mamar é para cordeirinhos. Entenda que existem pessoas que elas amadurecem, mas elas não querem crescer, nem nas emoções, nem no espiritual. Elas querem continuar ali, ó, mamando, sabe? E você foi escolhido para crescer, para liderar pessoas. O Senhor Jesus falou, vocês são meus discípulos. Essa foi a ênfase do Senhor. E é necessário, amados, nós conhecer os objetivos do governo de Cristo. Lá, no Evangelho de João, no capítulo 15, ele está dizendo: não me escolheste, vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês. Eu nomeei vocês para que vocês vá e dê muito fruto, mas frutos que permaneçam, para que tudo em meu nome que pedir, o Pai conceda a vocês. É o governo dos 12, que é constituído pelo quê? Por verdadeiros discípulos. Não é só um ajuntamento de um grupo, mas é a formação de uma equipe. É uma máquina que ela vai gestar, ela vai amamentar e vai amadurecer os discípulos, formando caráter principalmente, ensinando que tudo é possível quando se decide obedecer, quando se decide cumprir a vontade de Deus. E esse discipulado que você assiste uma vez por semana, não é só para passar o teu tempo, é para se formar caráter. E os discípulos, amados, eles precisam ser tratados, eles precisam receber verdadeiras instruções do governo, reunindo pelo menos uma vez por semana aqui, de manhã, você aí, ó, junta aí as pessoas e começa a receber essa palavra, começa a amadurecer isso juntamente com a tua família. Isso é intimidade, isso é confiança. Porque essa confiança vai gerar discípulos confiáveis, que prosperem em tudo aquilo que fizerem. Pense aí, por exemplo, em ser um líder top, um líder confiável, um líder ativo. Mas também, coloca no teu coração que você vai ter discípulos. E há muita gente precisando de um discipulador cheio de Deus. E é por intermédio dessa estratégia que eu estou trazendo aqui nessa manhã, que todas as nações elas se converterão ao nome do Senhor Jesus. E Jesus será exaltado através da tua vida, através do teu compromisso. E Jesus vai reinar onde? Nos lares. E vai haver paz nos corações. Porque isso é princípio do Senhor e é preciso cumprir esses princípios. Lá em João 8, versículo 31, para você ter uma ideia. Deixa eu só pegar aqui. João 8, 31. Ele está dizendo assim, ó. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Então, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Você viu que palavra profética? Verdadeiramente vocês são meus discípulos. É muito importante, amados, nós conhecemos esses princípios. Sabe, Jesus, lá em João 13, versículo 34 ao 35, ele fala, ó, amai uns aos outros. Esse é o novo mandamento. Da mesma forma que eu vos amei. Nisso vocês vão conhecer que vocês são os meus discípulos, se vocês amar uns aos outros. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8, ele fala que nisso é glorificar no Pai, quando eu e você damos frutos, quando eu e você geramos discípulos. Aí ele fala, eu não vou mais chamar vocês como servo, porque o servo não sabe o que faz, eu sou o Senhor, mas eu tenho chamado vocês de amigo, porque tudo quanto eu ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Só é verdadeiro amigo
Discípulo, quem cumpre princípios. E hoje nós sabemos disso. É isso que nós devemos fazer todas as vezes que nós tivermos dificuldade de obedecer ao Senhor. E algumas pessoas entram em depressão por causa da desobediência. E presta atenção em algo. Toda pessoa deprimida, ela tem por trás um argumento que é, isso me decepcionou. Ela tenta colocar culpa em alguém, em alguma coisa, e isso não traz cura, isso não resolve o problema. Pelo contrário, os problemas só vão aumentar. E guarda isso no teu coração. Satanás é senhor dos argumentos. Ele é torturador da alma, ele quer prender, ele quer acusar, para colocar a pessoa em casulos, em cadeias. Mas para isso se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo. Quando você vê alguém falando mal, ou querendo questionar a idoneidade de uma igreja, de um pastor, ou de qualquer pessoa que trabalha na obra, pode ter certeza, amado, ele já está flechando, e tem argumentos na sua vida para se desculpar. Ele está doente e ainda não sabe. Está precisando de cura urgente. Então eu digo para você, nunca se esqueça dos princípios deixados por Jesus. Os princípios, eles são a base da vitória. Mas a base da vitória é de um líder de excelência, de um discipulador de excelência. E entenda um outro detalhe. Não transfira o problema para os outros. Quando o discípulo ele não estiver bem, só para você ter uma noção, espiritualmente, ele deve correr para o seu discipulador, que não é perfeito, mas com certeza vai ajudar. Você precisa ensinar os seus discípulos a não trocarem de discipulador. Ensina eles a amar o seu líder, o seu discipulador. Ainda que o discipulado seja duro, o discípulo deve permitir se discipular. Isso vai trazer crescimento, autoridade, cura na vida daquele discípulo. Quando nós trocamos de discipulador, simplesmente nós transferimos o problema e a gente não resolve ele. Trocar de igreja, trocar de discipulador ou de discípulo, isso só vai dar aparência de melhor, mas não vai resolver. Então, fique firme, deixa Deus transformar você em um líder de excelência, para liderar a vida de muitos. Eu profetizo isso sobre a tua vida. Você é um escolhido do Senhor. E é necessário, amados, nós nos tornarmos exemplo. Lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, diz: ninguém despreza a tua mocidade, ou seja, o tempo escolhido, mas é o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no espírito, na fé e na pureza. Então, ser um bom discipulador é tarefa para quem é um bom discípulo. E eu pergunto para você, você é um discípulo de Jesus? Porque no discipulado, você é exemplo. Só fala daquilo que te faz bem, entende? Você só vai falar aquilo que você faz. Então, não deixe que o seu discipulado vire uma chefia. Fica dando ordem, isso, aquilo, outro, mas não se faz nada. Jesus diz que o discipulado vem para fazer do discípulo um amigo do líder, amigo de verdade. Lá em Provérbios capítulo 17, versículo 17, diz que em todo o tempo amo o amigo. Esse amigo é para a hora da angústia, nasceu o irmão. O verdadeiro discipulador é aquele que faz um discípulo, um amigo, um verdadeiro irmão nas horas difíceis. Quem consegue fazer de um discípulo um amigo, ganha um verdadeiro irmão para os dias de dificuldade, amados. E no dia da angústia, nós não precisamos de um discípulo que só aprendeu, mas que use tudo o que aprendeu. Você é esse discípulo, você é esse amigo, que se tornou mais que um irmão. É a palavra do Senhor para a tua vida. E nós precisamos de vocês, nós que somos pastores, nós precisamos de discipuladores, de discípulos que estejam firmados e compromissados com o reino. E um outro detalhe, nós não podemos desistir dos discípulos. Lá em Gálatas 4,19, meus filhinhos, porque quanto de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Ou seja, não desista de quem você foi escolhido. Você é aprovado por Deus. Não desanime. Se alguém não quiser ser seu discípulo, continue no seu chamado, porque vale a pena ser um líder que faz a vontade de Deus, salvando vidas das mãos do diabo. Coloca isso no teu coração, meu irmão e minha irmã em Cristo, discipulador e líder. Eu quero contar uma história para vocês. O homem mandou
um jardineiro jogar fora um pedaço de madeira de uma árvore que estava ocupando inutilmente o espaço dele no jardim. E um artista plástico pegou aquele tronco e ele fez uma águia daquele tronco, linda, maravilhosa. E no dia ele colocou numa exposição, né? E um juiz, ele foi lá, viu aquilo lá, maravilhado daquela águia, pagou 25 mil reais. Ele disse: nossa, essa águia é muito bem feita, eu vou comprar ela para colocar no jardim da minha casa. Aí ele falou: onde que você achou essa madeira tão diferente? Aí aquele artista falou assim: no lixo, eu encontrei ela no lixo. E o juiz falou: só um louco jogaria uma madeira dessa no lixo. Aí aquele rapaz falou assim: você não é o juiz lá da rua A? Aí: sim, sou eu mesmo. Pois é, eu peguei essa madeira no lixo da tua casa. Entenda uma coisa, amados, aquilo que é inútil se torna algo maravilhoso, de muito valor. E o discípulo é isso. Aquilo que estava apenas na igreja, como visitante, como simples membro, como um frequentador de culto, né, que muitas vezes não chama a atenção de muita gente, se torna um instrumento de poder nas mãos de Deus. Então, através do discipulado, nós nos tornamos discípulos, nos tornamos líderes de honra, para multiplicarmos vidas para o reino. E esse líder é você que está me assistindo nessa manhã. Então, vá se preparando para também ser um discipulador, porque eu tenho certeza que existem pessoas que você conhece que precisam ser discipuladas com carinho, com amor, que precisam de cuidados. E um outro detalhe, não vamos dar brecha não. Homem discipula homem, mulher discipula mulher. Amém? Então, pense nisso a partir de hoje, pois você é um líder de excelência. Amém? Eu quero orar contigo. Feche seus olhos por um instante. Pai Santo, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de poder semear, Pai, essa palavra de discipulado. Que o Senhor desperte através do Teu Espírito no corações de cada um dos Teus filhos que estão adormecidos. Desperta, Senhor, os gigantes para que eles possam, Senhor, fazer a diferença para o Teu reino. E eu profetizo, Senhor, na vida de cada um desses líderes que despertam. Eu profetizo 12 discípulos, Pai, que farão 12 e que farão 12 no nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a obra das tuas mãos e não se esqueça, a obra, ela carece de discipuladores de excelência. Deus abençoe a tua vida.